PIB cresce em 2024, mas a inflação preocupa. E você vai ver ainda. Davi Alcolumbre permite escala 4x3 para funcionários do Senado. E ainda, Supremo Tribunal Federal articula julgamento histórico para revisão da lei de anistia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11h31 agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quinta-feira. Hoje é dia 6 de março de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou uma portaria na última sexta-feira, alterando a escala de trabalho de parte dos servidores da casa. Olha só, a medida permite que eles tenham folga a cada 3 dias trabalhados. A portaria assinada por Alcolumbre, da escala 4x3 de servidores do Senado, permite, além de um dia de folga a cada 3 trabalhados, também permite converter o benefício em indenização financeira, ou seja, as folgas não usufruídas podem ser convertidas em licença compensatória. Com isso, um servidor que trabalhe segunda, terça e quarta-feira poderá folgar na quinta ou optar por receber uma compensação financeira no lugar do dia de descanso. A medida foi publicada no Boletim Administrativo do Senado Federal e se aplica a servidores que acumulam funções de representação institucional em algumas áreas, como Diretoria-Geral, Secretaria-Geral da Mesa, Gabinete da Presidência, Advocacia, Auditoria, Consultoria Legislativa, Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle e a Secretaria de Comunicação Social. De acordo com a portaria, o reconhecimento dos servidores elegíveis permitirá a concessão da licença compensatória na proporção de 3 dias úteis de trabalho para um dia de licença, mas o benefício não será automático. A licença possui o limite de 10 dias seguidos e o acúmulo de dias a serem compensados não poderá passar de 20 dias. Os servidores devem solicitar a concessão à chefia responsável. O Senado não se manifestou sobre a decisão. Pois é, medida polêmica, hein? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Márcia Cleide Ribeiro. Doutora Márcia, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia, Tabata. Doutora, é uma medida muito polêmica, né? O benefício, ele vale para os titulares das funções comissionadas e cargos em comissão dessas áreas, né? A gente viu na reportagem conforme os dias úteis efetivamente trabalhados. Agora, eu queria a sua análise, por gentileza, sobre essa medida que beneficia os servidores do Senado. Tem alguma base que sustente essa escala? Tabata, é uma decisão, no mínimo, imoral, sim, às vésperas do Carnaval, no momento onde nós estamos discutindo o fim da escala 6x1, onde os trabalhadores trabalham 6 dias e folgam 1, e ocorre toda uma discussão para que isso aconteça, onde os trabalhadores tenham diminuídas aí a sua carga horária. Enquanto que, por outro lado, nós temos servidores que já não têm um trabalho, uma carga horária muito intensa, porque o Senado já não trabalha efetivamente todos os dias da semana, tendo aí a sua carga horária diminuída. E eu entendo que também, por conta até do salário e de todos os benefícios que esses servidores já têm, eu fiz uma pesquisa aqui, um parênteses, o salário deles varia de 22 mil a 35 mil. Um diretor do Senado, né,
ele está ganhando em média R$28 mil. Então, assim, são salários altos pagos por nós, né, brasileiros contribuintes, pagadores de impostos, e é uma medida polêmica que não se justifica, como você bem está trazendo aqui, né, doutora? Agora, nesse pacotão aprovado aí, digamos, na calada da noite, como muitas medidas que os beneficiam, tem ainda o benefício do vale, do auxílio alimentação. Eles fizeram um reajuste de 22,19% para os funcionários do Senado. Então, assim, como, digamos, uma porta-voz aqui, né, doutora, dos brasileiros, dos telespectadores, causa uma certa revolta, digamos assim, porque a gente não tem, né, anualmente reajustes como esses ou benefícios como esses, né, nós trabalhadores no dia a dia ali. Mas eles acabam fazendo esses benefícios para eles mesmos, né? Então, no mínimo imoral, como você bem disse. Sim. Nós não temos esse reajuste de benefício no salário mínimo. Então, é uma pessoa que já tem, né, um salário nesse patamar que eu falei, recebendo R$1.700, mais do que um salário mínimo, de vale alimentação, é imoral. Até porque a maioria dos beneficiados já estão ocupando cargo em comissão. E o que acontece? O cargo em comissão, quando se ocupa, também já tem a gratificação para esse cargo em comissão, né? Os comissionados. E nós estamos falando dos servidores que são os mais bem remunerados do nosso país. Não se justifica, não se sustenta repassar um gasto, né, desse montante, não tem justificativa plausível, nem legal, nem moral, nem que justifique esse aumento de gasto nesse momento que nós estamos passando. Porque enquanto os trabalhadores estão pedindo aí aumento de salário mínimo, uma reorganização na sua jornada de trabalho, com toda essa discussão do fim da escala 6x1, também outros benefícios, se estão lutando por outros benefícios, nós vemos esse privilégio, assim, de uma proporção gigante, e isso será repassado para a população. Isso é a população que vai pagar, somos nós que vamos pagar. E aí tem uma coisa bem interessante, que se essa pessoa que tem essa folga, ela decidir que ela não quer essa folga, ela pode vender. Ou seja, ela vai vender a folga e vai ganhar por um dia que ela já, na escala anterior, ela já deveria estar trabalhando. Ou seja, nós vamos pagar 2 vezes por um dia de trabalho que a pessoa já deveria trabalhar. Assim, é revoltante mesmo, sim, porque nós vemos o que nós estamos passando hoje, nós vemos o aumento da cesta básica, sim, todas as situações, os trabalhadores cada vez mais endividados, porque não tem dinheiro, e tudo que envolve hoje o Brasil, né, caminhando aí talvez para uma crise, um aumento de gastos nessa proporção é inaceitável. Com certeza, doutora. Olha, muito obrigada pela sua análise. Foi um prazer te ouvir, ouvir, né, a voz de um especialista em direito do trabalho ainda, que traz para a gente essa visão, né, da imoralidade e realmente inaceitável essa escala. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigada, Tata. Bom dia. Um ótimo dia para você também. E olha, agora a gente muda de assunto porque ao menos uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas após um ônibus de turismo cair em uma ribanceira na Via Dutra. O acidente aconteceu nesta madrugada em Pindamonhangaba, em São Paulo. Um adolescente de 13 anos não resistiu aos ferimentos e morreu.
A informação foi confirmada pela Defesa Civil de São Paulo. Outras 25 pessoas que ficaram feridas foram socorridas. O Corpo de Bombeiros informou que a maioria dos socorridos foi levada ao pronto-socorro de Pindamonhangaba. Os demais foram socorridos em outros hospitais da região. O ônibus de turismo da aviação 1001 saiu do Rio de Janeiro com 45 pessoas e caiu em uma ribanceira da rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta quinta-feira. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 98, no trecho de Pindamonhangaba. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o ônibus teve problemas mecânicos. E ao parar no acostamento da Dutra, o solo cedeu, derrubando o veículo na ribanceira, que tem cerca de 7 metros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu do Rio de Janeiro por volta das 10 da noite e tinha a capital paulista como destino. Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados ao local do acidente para o resgate das vítimas. Houve registro de congestionamento no local, mas por volta das 7 da manhã, o trânsito já fluía normalmente. E veja a seguir, Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje saldo retido do FGTS para quem fez o saque aniversário. Todas as dúvidas você tira daqui a pouquinho com um especialista. E agora na sua tela, ao vivo, a cidade de Imperatriz, no Maranhão. 28 graus, céu muito nublado por lá. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com Redação HIT, agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. O Supremo Tribunal Federal articula um julgamento histórico para revisar a lei de anistia. 3 ações em andamento na corte podem anular o perdão a acusados de crimes na ditadura militar. A revisão da lei de anistia de 1979 também pode funcionar contra um possível perdão aos condenados pelo 8 de janeiro, que deve ser analisado pelo Congresso Nacional. Isso porque o novo entendimento restringe a autonomia dos parlamentares para conceder ampla anistia. O julgamento das ações pode reverter o entendimento atual do Supremo, que, em 2010, negou revisar a lei de anistia, apesar das denúncias do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos por crimes cometidos na ditadura. Como o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Ministério Público Federal recorreu da decisão do Supremo. Esses recursos, que foram negados no passado, podem mudar. Dino deu voto favorável à revisão da lei de anistia para ocultação de cadáver. Depois, foi a vez de Alexandre de Moraes. E, por fim, Edson Fachin. A revisão histórica da lei de anistia, além de eventualmente condenar os acusados por crimes no passado, deve ter um efeito no futuro. As projeções do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas indicam que a economia brasileira cresceu no ano passado cerca de 3,5%. O número oficial do PIB sai do IBGE nesta sexta-feira. Se o resultado se confirmar, essa será a maior expansão da economia desde 2021, quando o aumento foi de 4,8%, após o tombo no ano anterior por causa da pandemia da Covid-19. O crescimento gera emprego e estimula o consumo. A estimativa do monitor do PIB é de que o setor de serviços teve a maior alta de 3,9%. E agora um destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira a população de Gaza com a morte se os reféns restantes da guerra entre Israel e Hamas não forem libertados. E alertou ainda os dirigentes do grupo islamista Hamas para que deixem o território enquanto puderem. O presidente americano Donald Trump estendeu
as ameaças ao Hamas para toda a população palestina de Gaza. Em uma publicação na rede Truth Social, o republicano disse: para a população de Gaza, um lindo futuro os espera, mas não se retiverem os reféns. Se o fizerem, estão mortos. Tomem uma decisão inteligente. Libertem os reféns agora ou haverá um inferno para pagar mais tarde. Na mesma postagem, o magnata exigiu que o Hamas devolva imediatamente todos os corpos das pessoas que matou durante o ataque do grupo a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. Trump ressaltou que este é o último aviso para a liderança do movimento islamista palestino, acrescentando que está enviando a Israel tudo o que é preciso para terminar o trabalho e que nenhum único membro do Hamas estará seguro. As ameaças vêm um dia depois do encontro com os parentes dos reféns e no mesmo dia que os Estados Unidos e o Hamas confirmaram que mantiveram contatos diretos. Essa postura rompe com a política de longa data de Washington de não manter negociações diretas com organizações que considera terroristas, como o Hamas. Segundo a Casa Branca, Israel foi consultado sobre esse assunto, destacando que o enviado especial americano, Adam Boehler, tem autoridade para falar com qualquer pessoa. A trégua firmada em janeiro entre Israel e o Hamas está na berlinda, com os dois lados discordando sobre como mantê-la após o fim da primeira fase. Etapa em que o movimento palestino entregou 33 reféns em troca da liberdade de cerca de 1.800 palestinos. O governo israelense também permitiu a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza antes de bloqueá-la no domingo, em meio a desentendimentos sobre a continuação da trégua. Israel quer que a primeira fase dure até meados de abril e exige a desmilitarização total do território palestino, a saída do Hamas de Gaza e a rendição de todos os reféns antes de passar para uma nova fase. O Hamas quer passar para a segunda fase, que inclui um cessar-fogo permanente. Uma terceira fase deve ser dedicada à reconstrução de Gaza. E termina hoje o prazo para os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentarem a defesa prévia da denúncia sobre o golpe de Estado da Procuradoria-Geral da República. Após diversos pedidos para ampliar o prazo de defesa serem negados, chegou o dia de apresentar os seus argumentos ao Supremo Tribunal Federal. O período de 15 dias para a defesa começou a contar depois que eles foram intimados. Pesam contra ele as acusações de ter cometido os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e concurso material. E o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, vai conversar nesta tarde por videoconferência com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Na reunião, Alckmin vai tratar sobre as tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump, que podem afetar os produtos brasileiros, em especial o aço, a partir da próxima quarta-feira. Nesta semana, Trump reforçou o seu plano de impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio que vem de fora dos Estados Unidos. O Brasil espera manter o acordo de cotas de exportação fechado em 2018, que permite exportar anualmente 3,5 milhões de toneladas de aço semi-acabado sem a sobretaxa. E agora a gente muda de assunto porque nesta edição nós vamos conhecer Parga, uma pequena cidade da Grécia. Parga é uma cidade costeira no norte da Grécia. É um lugar onde os viajantes encontram paz e tranquilidade sem perder o acesso aos monumentos históricos e destinos turísticos. A cidade é uma colina com árvores altas e com casas coloridas que são localizadas no calçadão do porto, com vistas espetaculares do Mar Jônico e da pitoresca paisagem. E vamos abrir a câmera agora ao vivo para você conferir a praia de Crionere, localizada bem no coração de Parga. Olha que lindo, as águas cristalinas, areia fininha. Muito bonito, né? Dá até vontade de dar um mergulho. Será que a água está gelada ou quentinha? Né? A gente encerra esta edição com essas imagens ao vivo da Grécia. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você e até mais.